Capítulo 26. As recomendações de Mrs. Gardiner para Elizabeth foram transmitidas cordialmente na primeira oportunidade favorável que encontrou de falar a sós com a sobrinha. Depois de dizer francamente o que pensava, continuou da seguinte maneira: "Você é uma moça sensata demais, Lizzie, para se apaixonar por um rapaz apenas porque alguém lhe previne que não o faça. E, portanto, não tenho medo de falar abertamente. Seriamente, queria que você estivesse prevenida. Não se comprometa nem procure comprometê-lo numa afeição que a ausência de fortuna tornaria muito imprudente. Nada tenho contra o rapaz. É dos mais interessantes. E se tivesse a situação que deveria ter, acho que você não poderia encontrar melhor. Mas, não sendo este o caso, você não deve se deixar levar pela sua imaginação. Você tem bom senso, e todos nós esperamos que o utilize. Seu pai confia na sua resolução e na boa conduta. Não pode desapontá-lo. Minha cara tia, a senhora está tomando as coisas muito a sério. Sim, e espero que você as considere com a mesma seriedade. Bem, neste caso não precisa se alarmar. Eu tomarei conta de mim mesma e de Mr. Wickham também. Se depender de mim, ele não se apaixonará. Elizabeth, você não está falando sério. Desculpe, vou tentar novamente. No momento não estou apaixonada por Mr. Wickham. Não, certamente não estou. Mas, sem comparação, ele é o homem mais agradável que jamais conheci. E se ele realmente se interessar por mim, acredito que é melhor que não se apaixone. Vejo perfeitamente a imprudência que há nisto. Oh, aquele abominável Mr. Darcy. A opinião que meu pai tem de mim me orgulha muito. E eu seria uma criatura indigna se atraísse. No entanto, meu pai simpatiza muito com Mr. Wickham. Em suma, minha cara tia, eu ficaria mesmo muito triste se causasse algum aborrecimento a algum de vocês. Mas como estamos vendo todos os dias que, quando existe uma afeição real, os jovens dificilmente se deixam separar pelas condições imediatas de fortuna, como poderei lhe prometer que serei mais prudente do que tantas das minhas semelhantes, se eu for tentada? Como posso mesmo saber que a prudência consiste em resistir? Tudo o que posso lhe prometer, portanto, é que não agirei precipitadamente. Não terei pressa em me considerar o mais alto objeto da afeição de Mr. Wickham. Em suma, farei o possível. Talvez fosse melhor que você não o encorajasse a vir aqui tantas vezes. Pelo menos você não devia lembrar a sua mãe de convidá-lo. Como fiz no outro dia, disse Elizabeth, com um sorriso intencional. É verdade. Será mais prudente não o fazer. Mas não imagine que ele vem aqui tão frequentemente assim. Foi só por sua causa que ele foi convidado tantas vezes esta semana. A senhora sabe que mamãe gosta de ter muita gente em casa a fim de distrair os convidados. Mas eu lhe dou a minha palavra de que seguirei o caminho que achar mais prudente. E agora espero que esteja satisfeita. A tia lhe assegurou que estava, e Elizabeth agradeceu o carinho das suas sugestões. Em seguida, se separaram. Belo exemplo de conselhos referentes a um tal assunto serem aceitos sem ressentimento. Mr. Collins voltou para o Hertfordshire pouco depois da partida de Jane e dos Gardiner. E desta vez, a sua chegada não causou grandes transtornos a Mrs. Bennet, pois ele se instalou na casa dos Lucas. O dia do casamento estava próximo. Mrs. Bennet se resignara enfim ao inevitável. Costumava até dizer com insistência, num tom amargo, que desejava que eles fossem felizes. O casamento seria realizado na quinta-feira seguinte. E na quarta, Miss Lucas veio fazer a sua visita de despedida. Quando ela se levantou para sair, Elizabeth, envergonhada com os parabéns forçados da mãe, e sinceramente comovida, acompanhou a antiga amiga até a porta. Quando desciam as escadas juntas, Charlotte disse: "Espero que me escreva frequentemente, Elisa. Pode contar com isto. E tenho outro favor a lhe pedir. Você virá me visitar? Espero que nos encontremos muitas vezes aqui no Hertfordshire. Não é provável que eu possa sair do Kent durante algum tempo. Prometa-me, portanto, que você virá a Hunsford." Elizabeth não pôde recusar, embora não encarasse aquela visita com prazer. "Meu pai e Maria virão me visitar em março", acrescentou Charlotte.
E espero que você consinta em vir na companhia deles. Realmente, Elisa, você será tão bem-vinda quanto qualquer deles. Enfim, teve lugar o casamento. O noivo e a noiva partiram para o Kent diretamente da igreja. E todos tiveram muita coisa que dizer e que ouvir, como de costume nessas ocasiões. Elizabeth recebeu logo uma carta da amiga, e a correspondência entre elas continuou tão regular e frequente como sempre. Mas era-lhe impossível manter o mesmo tom de franqueza de antigamente. Elizabeth nunca se dirigia à amiga sem sentir que todo o prazer e intimidade que havia nas suas relações tinham cessado. E embora decidida a não desleixar da correspondência, quando escrevia pensava no passado mais do que no presente. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com muita ansiedade. Elizabeth estava curiosa para saber como a amiga falaria da nova casa, o que tinha achado de Lady Catherine e até que ponto ela ousaria se declarar feliz. Quando as cartas chegaram, porém, Elizabeth sentiu que Charlotte se externava sobre todos esses pontos, exatamente como tinha previsto. Escrevia alegremente, parecia rodeada de conforto e só mencionava o que podia louvar. A casa, a mobília, a vizinhança, as estradas, tudo achava a seu gosto. E Lady Catherine se mostrara benevolente e amável. Era o mesmo quadro de Hunsford e de Rosings que Mr. Collins pintara, apenas mais esbatido. Elizabeth compreendeu que teria de esperar até o dia da sua visita para saber o resto. Jane já tinha escrito algumas linhas à irmã, anunciando a chegada em Londres, sem novidades. Elizabeth tinha a esperança de que, quando ela tornasse a escrever, pudesse transmitir alguma notícia dos Bingley. A impaciência pela segunda carta foi recompensada como costuma sê-lo. Jane tinha estado uma semana em Londres sem ver Caroline e sem ter notícias dela. Explicava o fato, no entanto, supondo que a sua última carta de Longbourn para a de amiga se extraviara. Minha tia, continuou ela, vai amanhã para aqueles lados da cidade, e eu terei a oportunidade de visitar Grosvenor Street. Depois da visita, ela tornou a escrever dizendo que tinha visto Miss Bingley. Não creio que Caroline estivesse de bom humor, dizia ela, mas pareceu muito contente de me ver e censurou-me por não ter avisado da minha chegada a Londres. Portanto, eu tinha razão. Ela não recebeu a minha última carta. Perguntei como estava o irmão dela, é claro. Estava bem, mas tão ocupado com Mr. Darcy que quase nunca suas irmãs tinham ocasião de vê-lo. Soube que Miss Darcy estava sendo esperada para o jantar. Eu desejava conhecê-la. Minha visita não foi longa, pois Caroline e Mrs. Hurst estavam para sair. Espero que elas venham em breve visitar-me aqui. Elizabeth sacudiu a cabeça. A carta lhe provava que só por um acaso Mr. Bingley descobriria que sua irmã estava em Londres. Passaram-se 4 semanas, e Jane nem uma só vez o viu. Tentou persuadir a si mesma de que não o lamentava, mas não podia continuar cega às intenções de Miss Bingley. E depois de esperar em casa todas as manhãs durante 15 dias, recebendo todas as noites novas desculpas, finalmente a visitante apareceu. Mas a brevidade da visita e, sobretudo, a mudança das suas maneiras não deixaram a Jane nenhuma ilusão. A carta que escreveu à irmã naquela ocasião mostrava bem o que sentia. Minha cara Lizzie, estou certa de que você é incapaz de regozijar-se à minha custa se eu lhe confessar que me enganei inteiramente quanto à afeição de Miss Bingley por mim. Mas, minha cara irmã, embora o que se passou tenha provado que você tinha razão, não me acuse de obstinação se eu continuo a sustentar que, considerando a conduta antiga de Caroline, a minha confiança era tão natural quanto as suas suspeitas. Não compreendo absolutamente as razões que ela tinha para desejar ter relações íntimas comigo, mas, se essas mesmas circunstâncias se repetissem, estou certa de que eu tornaria a ser iludida. Caroline não retribuiu a visita senão ontem. Não recebi no intervalo nenhuma nota, nem um bilhete, nem uma linha. E quando ela veio, tornou-se evidente que não tinha nenhum prazer em me ver.
Deu ligeiras desculpas, inteiramente formais, e não disse uma só vez que desejava tornar a ver-me. Achei-a sob todos os aspectos tão indiferente que, quando partiu, eu estava perfeitamente resolvida a cortar relações. Tenho pena dela, mas não posso deixar de culpá-la. Fez muito distinguindo-me a princípio, como aconteceu. Posso dizer com certeza que ela tomou todas as iniciativas. Mas tenho pena dela porque deve sentir que procedeu erradamente, e porque tenho plena certeza de que a causa de tudo isto foi a preocupação que tem com o irmão. Não preciso me explicar melhor. E embora eu e você saibamos que esta preocupação é inteiramente inútil, se ela a sente, realmente ficará facilmente explicada a sua conduta para comigo. E se tem tanta afeição pelo irmão, afeição que ele, aliás, merece, qualquer preocupação que sinta por ele será natural e louvável. No entanto, espanta-me que ela continue ainda a ter estes receios, pois se ele gostasse realmente de mim, já nos teríamos encontrado há muito tempo. Ele sabe que estou em Londres, pois ouvia referir-se a isto. E, no entanto, a maneira com que fala dá a entender que deseja persuadir a si mesma de que o irmão se interessa realmente por Miss Darcy. Não posso compreendê-la. Se eu não tivesse receio de fazer um julgamento precipitado, estaria quase tentada a dizer que em tudo isto há uma forte aparência de duplicidade. Mas procurarei banir todos os pensamentos dolorosos e pensar somente no que me pode tornar feliz. A sua afeição e a inalterável bondade dos meus caros tios. Escreva-me breve. Miss Bingley disse alguma coisa a respeito de nunca mais voltar a Netherfield, de desistir da casa, mas não deu toda a certeza. É melhor não falar nisto. Estou extremamente satisfeita por você ter recebido notícias tão agradáveis dos nossos amigos de Hunsford. Peço-lhe que vá visitá-los com Sir William e Maria. Estou certa de que você se sentirá muito bem lá. Sua, etc. Esta carta causou uma certa tristeza a Elizabeth, mas a coragem lhe voltou ao considerar que, pelo menos, Jane não seria mais enganada pela irmã de Bingley. Quanto a este, todas as esperanças estavam agora perdidas. Jane nem sequer desejaria tornar a receber as suas atenções. Sob todos os pontos de vista, seu conceito caíra na opinião de todos. E como castigo para ele, bem como para uma possível compensação para Jane, Elizabeth desejava sinceramente que, na verdade, ele se casasse com a irmã de Mr. Darcy, pois, segundo a descrição que da mesma lhe fizera Wickham, ela o faria se arrepender amargamente de ter rejeitado Jane. Nessa ocasião, Mrs. Gardiner relembrou por carta a Elizabeth a promessa que esta lhe fizera a respeito de Wickham, e as notícias que Elizabeth lhe mandou em resposta eram mais satisfatórias para a tia do que para ela mesma. O interesse de Mr. Wickham parecia ter se desvanecido. Suas atenções ele as dedicava a outra pessoa. Elizabeth observara tudo, mas podia escrever a respeito disto com certo desprendimento. O seu coração fora apenas ligeiramente afetado, e seu amor próprio se aplacava com a reflexão de que, se a fortuna o tivesse permitido, ela, Elizabeth, teria sido a escolhida. A súbita aquisição de 10.000 libras era o encanto mais notável da jovem que ele agora cortejava. Mas Elizabeth, menos arguta neste caso do que no de Charlotte, não censurou a Wickham o desejo de independência. Nada, ao contrário, poderia ser mais natural. E embora tivesse razões para supor que Mr. Wickham não renunciara a ela sem algumas lutas, estava pronta a admitir que aquela renúncia era uma medida sensata e desejável para ambos. E queria sinceramente a felicidade do antigo admirador. Tudo isto foi comunicado a Mrs. Gardiner, e depois de relatar estas circunstâncias, ela continuou da seguinte maneira: Estou convencida agora, minha cara tia, de que nunca me apaixonei realmente, pois, se eu tivesse experimentado essa paixão pura e elevada, detestaria agora a simples menção de seu nome, e desejaria a Mr. Wickham todos os males. Mas não só os meus sentimentos continuam cordiais para com ele, mas são até mesmo imparciais para com Miss King. Não consigo encontrar em mim nenhum ódio para com ela, e continuo a pensar que ela é uma moça muito decente. Em tudo isto não pode haver amor.
Minha intenção foi coroada de êxito. Embora eu me tornasse um objeto de maior interesse para todos os meus conhecidos, caso estivesse perdidamente apaixonada, não posso dizer que lamento a minha comparativa insignificância. A importância custa às vezes um preço demasiado elevado. Kitty e Lydia tomam essa traição muito mais a sério do que eu. São ainda muito ignorantes acerca dos caminhos do mundo e não chegaram ainda à mortificante convicção de que os belos rapazes precisam tanto de dinheiro para viver quanto os menos favorecidos pela beleza. Capítulo 27. E sem maiores acontecimentos na família de Longbourn, janeiro e fevereiro, algumas vezes frios e não raro lamacentos, passaram sem outras diversões senão passeios ocasionais a Meryton. Março deveria levar Elizabeth para Hunsford. Ela não tinha encarado a princípio com muita seriedade a possibilidade de ir. Mas Charlotte contava com ela e, aos poucos, Elizabeth se habituou a pensar na visita com mais interesse, bem como com mais certeza. A ausência aumentara o desejo de rever Charlotte e enfraquecia a sua repugnância por Mr. Collins. Havia também o sabor da novidade. E, além disso, com a mãe que tinha e irmãs tão pouco camaradas, a sua casa não seria um lugar muito divertido. Além do que a viagem lhe daria a oportunidade de se avistar com Jane. Em suma, à medida que o dia se aproximava, menos ela desejava adiar a partida. Tudo, pois, ficou combinado de acordo com os planos de Charlotte. E Elizabeth iria em companhia de Sir William e da segunda filha deste. Ao plano primitivo, acrescentou-se um novo detalhe. Passariam a noite em Londres. Elizabeth sentia apenas ter de deixar o pai, que certamente sentiria a sua falta, e que, chegado o dia, se mostrou tão pouco satisfeito com a sua partida que recomendou à filha que lhe escrevesse e quase prometeu responder à sua carta. A despedida entre Elizabeth e Mr. Wickham foi perfeitamente cordial, e da parte dele, ainda mais do que isto. Os seus planos atuais não o faziam esquecer que Elizabeth fora a primeira a despertar e a merecer-lhe a admiração. A primeira que o ouvira e se compadecera dele, e quando disse adeus a Elizabeth, desejou-lhe todos os prazeres, lembrou-lhe a descrição que fizera de Lady Catherine de Bourgh, e disse esperar que a opinião de ambos a respeito daquela senhora, bem como sobre todas as outras pessoas, coincidisse. Em todas as suas palavras transpareciam, enfim, solicitude e interesse. Elizabeth sentiu que esses sentimentos sempre a uniriam a ele, numa sincera afeição, e se separou de Mr. Wickham convencida de que, casado ou solteiro, ele sempre representaria a seus olhos o ideal de uma pessoa agradável e sedutora. Os seus companheiros de viagem não eram capazes de fazer empalidecer a lembrança de Mr. Wickham. Sir William Lucas e sua filha Maria, moça bem-humorada, mas de cabeça tão oca quanto o pai, nada tinham a dizer que fosse digno de atenção, e o que eles falavam produzia em Elizabeth o mesmo prazer que o arrastar de uma cadeira. Elizabeth gostava de observar os ridículos, mas conhecia Sir William demasiado bem. Nenhuma das maravilhas que ele contava a respeito do seu título e de sua apresentação na corte eram novidades para ela. E as suas amabilidades eram tão gastas quanto as suas informações. Era uma viagem de 24 milhas apenas. E eles partiram tão cedo que chegaram a Gracechurch Street ao meio-dia. Ao se aproximarem da casa de Mr. Gardner, avistaram Jane na janela da sala. Quando chegaram na entrada, ela estava lá para saudá-los. Elizabeth, perscrutando ansiosamente a fisionomia da irmã, teve o prazer de constatar que o seu rosto continuava saudável e lindo como sempre. Sobre os degraus da escada estavam vários meninos e meninas que não tinham podido resistir à tentação de ver a prima chegar e não tinham tido a paciência de esperar na sala. Mas, tímidos, pois há 1 ano não haviam, não ousavam descer. Tudo foi alegria e doçura. O dia passou da forma mais agradável. De manhã fizeram compras e à noite foram ao teatro. Afinal, Elizabeth conseguiu conversar com a tia. O primeiro assunto foi Jane, e sentiu mais tristeza do que espanto ao ouvir, em resposta às suas minuciosas perguntas,
que, embora Jane sempre lutasse para conservar a coragem, atravessava períodos de depressão. Era razoável, no entanto, acreditar que não durariam muito tempo. Mrs. Gardiner deu também os detalhes da visita de Miss Bingley e repetiu conversas que ela, Mrs. Gardiner, tinha tido com Jane e que provavam que esta última tinha renunciado de coração àquelas relações. Mrs. Gardiner, então, gracejou com a sobrinha a respeito da deserção de Wickham e deu-lhe os parabéns por suportá-la tão bem. Mas, minha cara Elizabeth, acrescentou ela, que espécie de moça é Miss King? Ficaria triste de pensar que o nosso amigo é interesseiro. Bom, por favor, minha tia, diga-me qual é a diferença para os negócios matrimoniais entre os motivos interesseiros e os motivos da prudência. Até onde vai a discrição e onde começa a cobiça? No Natal passado, a senhora tinha medo de que Wickham se casasse comigo porque seria uma imprudência. E agora quer achá-lo interesseiro porque está tentando conquistar uma moça que tem 10.000 libras de fortuna. Se você me disser que espécie de moça é Miss King, eu saberei o que pensar. É uma moça muito boa, creio eu. Nada sei de mal a seu respeito. Mas Wickham não lhe deu a menor atenção, até que a morte do avô a tornou herdeira da fortuna. Não, nada mais natural. Se não lhe era permitido conquistar a minha afeição porque eu não tinha dinheiro, por que iria ele fazer a corte a uma moça de quem ele não gostava e que era igualmente pobre? Mas parece pouco delicado da parte dele ter se lançado a isto tão pouco tempo depois de lhe ter feito a corte. Um homem em situação desesperada não tem tempo para todas essas delicadezas elegantes que outros podem manter. Se ela não se importa, por que nos importaremos nós? O fato de ela não se importar não o justifica. Mostra apenas que lhe falta também alguma coisa, bom senso ou delicadeza de sentimentos. Bem, exclamou Elizabeth, faça a sua escolha. Ele é interesseiro e ela doida. Não, Lizzie, isto é o que eu não escolho. Muito me entristeceria, você sabe, pensar mal de um rapaz que viveu tanto tempo no Derbyshire. Oh, se isto é tudo, tenho uma fraca opinião a respeito dos rapazes que moram no Derbyshire, e seus íntimos amigos que moram no Hertfordshire não são muito melhores. Estou farta deles todos. Graças a Deus irei amanhã para um lugar onde não encontrarei nenhum homem amável e de belas maneiras. Os homens estúpidos são os únicos que vale a pena conhecer. Cuidado, Lizzie. Essas suas palavras cheiram fortemente a despeito. Antes que o fim da peça a que assistiam o separasse, Elizabeth teve o prazer inesperado de receber um convite para acompanhar os tios numa excursão de recreio que se propunham fazer no verão. Ainda não decidimos onde terminará o nosso passeio, disse Mrs. Gardiner. Mas iremos talvez até os lagos. Nenhum plano poderia ter sido mais agradável a Elizabeth, e o aceite ao convite foi pronto e entusiasta. Minha querida tia! Exclamou ela, deliciada. Que encanto, que felicidade! A senhora me inspira nova vida e vigor. Adeus desapontamentos e tristezas. Que importam os homens aos rochedos e às montanhas? Oh, quantas horas agradáveis vamos passar! E quando voltarmos, não faremos como os outros viajantes que nada podem descrever com precisão. Nós nos lembraremos dos lugares que visitamos e das coisas que vimos. Lagos, montanhas e rios não se confundirão nas nossas lembranças. Nem quando tentarmos descrever uma cena, discutiremos a respeito da sua localização, e que as nossas primeiras efusões sejam menos insuportáveis do que as da maioria dos viajantes.